Bora, a gente já deu. Primeiro de tudo, boa noite a todos. Tá? Vou passar um videozinho para vocês, a gente depois trabalha em cima desse vídeo. Tá? E a gente vem falando dos trabalhos de vocês, tá bom? Só para vocês ficarem cientes. Iremos começar. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala aqui é Alexandro, tá? Eu faço parte aqui da área comercial do Artia e eu sou um dos especialistas aqui na ferramenta. Legal? Então, pessoal, hoje o tema do nosso webinar é escopo de projeto. Então, vamos lá, né? Falar sobre aqui o nosso webinar sobre escopo de projeto. E antes o que acontece, né? Antes a gente executar aí um projeto, a gente precisa, antes de tudo, né, planejar muitas coisas, né? A gente planeja orçamento, custo, a lista de atividades baseada no tempo que esses recursos têm, mas para que todo esse planejamento possa ser feito, primeiro é preciso a gente saber o que é escopo de projeto e o que é escopo de produto, tá? Então, a gente precisa entender primeiramente essa diferença entre os dois, entre produto e projeto. O escopo do projeto, ele não pode ser confundido, pessoal, com o escopo de produto. O escopo do produto aqui, ele descreve as características, né, e função que o produto ou serviço, resultado, pode ser produto, serviço ou resultado que a gente espera, mas eu vou focar mais em produto, tá? Que deve ter para satisfazer a necessidade desse stakeholder, ok? Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, para vocês, tá? Por exemplo, de uma casa, é o que eu vou usar praticamente aqui no nosso webinar todo, tá? Projeto de construção de uma casa. Então, o cliente, o que é o cliente aqui para nós, né? O cliente é o futuro dono dessa casa, tá? As partes interessadas, ou seja, os stakeholders aqui, são os demais moradores da casa, tem também a vizinhança ali, ou seja, pessoas que podem interferir na característica dessa casa. Legal? Qual que é o nosso produto? O produto é a casa, ok? Qual que seria o escopo desse meu produto, né? A quantidade de cômodos, o layout da parte externa, o tamanho da garagem, a quantidade de janela, se o piso é laminado, se vai ser cerâmica, entenderam? Isso aí é o escopo do produto. Entender? Se o escopo do projeto ele procura entender as características que o produto deve ter, o escopo de projeto ele descreve o trabalho necessário para entregar esse produto, correto? Ou serviço, enfim, resultado, como eu disse, né? Então, o que é o escopo do projeto? O escopo do projeto, ele vai mapear todo o trabalho necessário que a gente vai ter para entregar aquele determinado produto. Hoje aí, né, o PMBOK é um principal referência aí no meio de gestão de projetos, né? E nele a gente explica ali o escopo do projeto, o que é composto. O que é composto, então, o escopo do projeto? É composto pelo planejamento. Antes de você iniciar, você vai planejar. Ou seja, você vai documentar o escopo, como será definido, como que ele vai ser validado, como que a gente vai controlar ele. Isso vai ser feito aí por meio de reuniões, né, opiniões de especialistas, enfim, você vai agregar essas pessoas nesse primeiro ponto. Nesse primeiro momento do planejamento, geralmente é feito a definição da metodologia a ser usada. A nossa metodologia a ser usada nesse momento aqui vai ser a tradicional, tá? Eu vou falar o porquê um pouco mais lá frente, tá? Segundo ponto, depois que você fez esse planejamento, né, eu colocando só em um tópico ele parece ser meio fácil, mas o ideal é que você documente realmente tudo aqui, né? Como que serão feitas as comunicações, se alguém vai precisar receber um relatório semanal durante aquele projeto, né? Se você vai ter que mandar para o teu cliente, para o stakeholder, tudo é feito nessa parte do planejamento, tá? Mas eu venho para a etapa 2, que é uma das principais etapas aqui e é onde a maioria dos projetos falham. Por quê? Tá? É a parte de coleta dos requisitos. Ou seja, a gente vai coletar as necessidades a serem atendidas, né? Coletar os requisitos do nosso cliente. A gente vai analisar essas necessidades dele e registrar essas informações, tá? Isso geralmente é feito com o cliente. E por que eu disse que aqui é onde geralmente o projeto falha? Aqui você tem que pegar todo tipo de informação com o teu cliente, tá? Lembra que eu mencionei
o escopo do projeto, né? Se era piso vinílico, se era isso, esses requisitos, esses são os nossos produtos, esse é o que ele está pedindo para nós. É isso que a gente vai ter que coletar dele. E o máximo de informação possível. Legal? Após essas duas etapas, né, depois a gente planejar como vai acontecer a definição de escopo e coletar esses requisitos, nós podemos então começar a fazer o escopo. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o termo de abertura de projeto, certo? É conhecido pela sigla TAP, né? E é aqui onde a gente consegue já documentar certinho isso, a gente já tem isso documentado, né? Mas isso no termo de abertura de projeto é onde a gente vai organizar isso daqui. É aqui onde a gente realmente vai definir o nosso escopo, ok? Definindo esse escopo, até agora aqui praticamente a gente só tem documentação, né? A gente não consegue visualizar o nosso projeto, olhar para alguma coisa e visualizar como é que vai ser feito, como que a gente vai chegar no nosso objetivo. Até agora a gente só está tendo documentação aqui, só está documentando. E vem a parte visual aqui do escopo do projeto, que é a criação da EAP. A EAP é uma sigla, né, para Estrutura Analítica de Projeto, ou WBS em inglês, né? Ela organiza de forma mais visual ali todo o trabalho que tem que ser feito no projeto. Aqui é onde a gente vai ter as nossas fases, as etapas, né, enfim, as entregas do nosso projeto. Criando essa EAP, você consegue dar uma visão até para o seu cliente, você consegue dar uma visão para quem vai fazer o projeto, certo? E o que você vai precisar fazer agora é o ponto de validação. Então a gente validou, a gente montou definiu, né, o nosso escopo, a gente vai precisar validar. Então você valida esse escopo, ele deve ser identificado se precisa ser alterado. Tá? Aqui, por exemplo, se algum requisito não foi coletado corretamente, aqui já pode ocorrer um erro, porque o teu cliente vai ver a validação do escopo e vai falar, não, mas onde é que está tal coisa? Então isso precisa ser, esse é o coleta dos requisitos, como eu disse, é um dos pontos mais importantes aqui dentro, né? Validando, ele dando o ok para nós, né, a gente pode seguir aqui para ação de fato e começar o nosso projeto. A última etapa do escopo é o controle, né? Então, uma vez que o projeto aí está rodando já, você pode começar a controlar esse andamento, né? Ver se o escopo está seguindo o que você passou, se as etapas estão andando da maneira que você queria, né? Analisar aí principalmente se as estimativas que você colocou nesse projeto estão condizendo com o realizado. Legal? Falando sobre a criação da EAP, que é uma etapa bem visual aqui do escopo do projeto, eu deixei até um tópico em separado aqui para nós, tá? Da criação da EAP. Para auxiliar aqui nesse ponto para vocês, eu trouxe algumas opções e até um exemplo, né, de como é a construção de uma EAP. Vamos lá, galera? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer uma EAP, tá? A EAP, ela começa de cima para baixo, ou seja, ela vai fazer como se fosse uma pirâmide mesmo, tá? A gente vai fazer, o que é a criação da EAP? A gente vai fazer uma decomposição do nosso projeto. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou pegar uma pedra bem grande e eu vou começar a quebrar essa pedra em pequenos pedaços, tá? Vou quebrando essa pedra até chegar nos grãozinhos pequenininhos lá que eu desejo. Basicamente é isso que acontece com a EAP, para entender um pouquinho mais visual essa decomposição aí da pedra, ok? Eu trouxe alguns tipos de EAP, pode dizer que são as mais utilizadas, existem algumas outras aqui, mas essa aqui posso dizer que são as principais, né? A EAP por fases, então, organiza o projeto pelas fases do ciclo de vida do projeto. Então, é aquela EAP por fases, que tem a fase de planejamento, depois a fase de execução, depois você tem a fase de controle, depois você tem o encerramento, tá? Para vocês visualizarem aí. Uma EAP por entregas. Então, organiza o projeto pelos produtos que devem ser gerados, tá? Vamos dar um exemplo de uma casa. Então, vai ter a casa, vai ter a entrega do terreno, a entrega de determinado quarto, uma suíte do casal, né? O hall de entrada. Essa seria por entregas, tá?
EAP por subprojetos. Ele organiza o projeto, né, a partir dos mini projetos dentro dele. Um exemplo que eu posso dar para esse aqui seria a implantação de software, tá? Onde você divide esse software por módulos. Eu já vi executar dessa forma de subprojetos. Então tem um projeto maior, que é a entrega do software ERPX aí, e você tem o módulo financeiro, depois você tem o módulo fiscal, você tem o módulo logístico, enfim, é dividido entre esses subprojetos. E tem a EAP híbrida, né? Que considera diversos aspectos do projeto ao mesmo tempo. É uma mistura desses acima. Então, às vezes, tem fases, dentro dessas fases vai ter um subprojeto, tá? Usa-se dessa forma aí. Entendendo os conceitos da de cima, fica mais fácil para você utilizar a híbrida, ele só mistura os outros, mas basicamente é isso aí. Para facilitar a vida de vocês, eu tentei criar um esquema aqui de EAP de montagem passo a passo, ok? Então, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai montar um EAP, a EAP é como se fosse um organograma, né? A primeira coisa que você vai fazer é colocar o nome do projeto. Então, eu coloquei aqui a Casa Nova da Joana. Legal? Segundo ponto, você vai fazer depois de iniciar aqui colocar o nome do teu projeto, é escolher que forma que a gente vai organizar, né? Que EAP dessas citadas acima aí a gente vai escolher. Então, vai depender do tipo de projeto, da complexidade e tal. Aqui a gente vai fazer pelas entregas, ok? Então, vamos lá. Inicialmente, aqui nós vamos identificar o conjunto dessas entregas, que na EAP a gente vai chamar depois de pacote de entregas, tá? Essa visão do projeto, ela entrega aí, facilita, né, a identificação de alguns pontos faltantes desse nosso objetivo, tá? Que ficou definido no nosso termo de abertura. Então, vamos lá. Para ficar mais visual, ó, o que a gente vai fazer? Vamos começar com o preparo do terreno dessa casa, depois a gente começa com as fundações, e daí a gente vai para a parte de alvenaria e elevação. Ok? Então, olha como a gente já quebrou, né? Aquela visão da pedra que eu falei para vocês. Ó. Vai quebrando. Agora, aqui dentro de preparo do terreno, eu vou decompor ainda mais o trabalho desse projeto em pacotes de trabalho. Então, antes eu estava falando de entregas. Agora eu estou falando de pacotes de trabalho. Tá? O que seria um pacote de trabalho? É um conjunto de atividades. Tá? Então, aqui dentro do preparo do terreno, ele não é um conjunto de atividades, ele vai ter mais alguma coisa aqui dentro ainda. Né? Que vai ser aqui a nossa topografia, depois a gente faz a terraplanagem e a gente vai fazer a demarcação. Assim, quando você for gerenciar esse projeto aqui, tá? Vai ficar mais fácil para você fazer isso, ok? Aqui, ó, eu vou descer mais um nível ainda em terraplanagem, que vai ser o corte e o aterro. Então, esses quadradinhos que eu marquei aqui com a flechinha em vermelho são os pacotes de trabalho. Tá? Aqui dentro vai ter um conjunto de atividades que vai ajudar a entregar aquele pacote de trabalho ali, que vai entregar o outro, que vai entregar o nosso produto lá em cima. Essa é a nossa ideia maior, ok? Legal, gente. Essa era a parte da criação da EAP. Ela parece ser um pouco mais longa, digamos assim, mas, como eu disse, é a parte que fica visual, o escopo do teu projeto. Né? Como eu disse, até o terceiro ponto lá do início, a gente ainda estava falando de documentar dados, de colher informações. Né? Então, aqui ele vai ficar visual, como é que você vai montar, como é que a gente vai chegar, né, naquele produto que a gente quer. Ok? E para a gente fazer isso, eu fui passando aqui alguns passo a passo para vocês, ó, façam isso, faz dessa forma, coleta os dados, mas eu tenho algumas dicas para vocês chegarem até aqui. Quais são essas dicas, tá? Lembra sempre que o escopo do projeto, ele não é um checklist, tá? Então, não encare dessa forma, tá? Você monta justamente para ter um controle desse andamento do projeto, certo? Para você verificar as informações. Por que eu digo isso? Algumas pessoas utilizam um software ou até mesmo utilizam Excel, um papel, caneta, faz na mão, enfim, né? Coloca lá o projeto ali embaixo e aquela lista de atividades abaixo. Não é assim que funciona, gente. Tá? Dá para você quebrar em etapas. É lógico, existem projetos mais simples que você não vai precisar quebrar em tantas etapas. A gente vai falar disso um pouco mais à frente também.
Mas o ideal é que não seja um projeto com um monte de um checklist só abaixo, que depois você só vai ticando, né? Vai só flegando ali o que já terminou. Legal? Outra dica bem importante é não detalhar muito. Vamos lá. Não é para detalhar muito a EAP, ok? Porque falando do escopo, aí sim, aí a gente tem que ser mais detalhado possível, conseguir coletar o máximo de informações possíveis, ok? Agora, falando da EAP, um exemplo, vou adicionar um exemplo clássico aqui para vocês de uma EAP muito detalhada. Você vai fazer a pintura das paredes de um prédio, entendeu? Então imagina que esse prédio tenha, sei lá, 100 salas. Imagina você criar uma EAP assim, ó, pintura. Beleza, tem a minha entrega lá, né? Pintura. Aí abaixo eu coloco sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5, sala 6. Não faz muito sentido. Olha como isso vai ficar depois para você gerenciar. Você vai, sala 1, tá pintada? Ah, só passar o fundo, ok. Você vai encerrar a atividade do fundo. A outra já tá pintada? Não, a outra já tá. Daqui a pouco estão pintando a sala 3. Empresa, a maioria dos projetos, o pessoal utiliza. Imagina, você tem que imaginar que depois você vai precisar controlar aquele escopo. Detalhamento, né, muito aqui da EAP. Já falando sobre esses pacotes de trabalho, eu também tenho uma dica que é chamada de 4 e 40 e 8 e 80, tá? Ou seja, as atividades dentro de um pacote de trabalho, como a gente estava falando, elas não devem ter menos do que 4 horas ou mais do que 80 horas, tá? É uma boa prática de mercado que funciona muito bem, tá? Então, imagina, você tem que imaginar que depois você vai precisar controlar aquele escopo, correto? Imagina se você fizer o detalhamento ali, que foi o item anterior que eu falei, várias caixinhas e um monte de atividade de 4, 5, 6 horas ali dentro, só 1, 2 atividades, entendeu? É um microgerenciamento, vai ficar muito ruim de você conseguir gerenciar isso, entendeu? Então existe essa dica para ficar como se fosse o decorrer da semana, né? O 8 e 80 aqui mesmo, ele quer dizer que é 8 horas ali por dia, né? E não pode também ser muito grande esses pacotes, senão acontece muita coisa lá dentro desse pacote e você não vai conseguir gerenciar. Então é uma boa prática, lembrando que não é uma regra, tá? Mas é utilizada na maioria dos projetos, o pessoal utiliza isso aqui, 4,40 ou 8 e 80. Legal? Verificar se o pacote chega na entrega, ok? O que pode acontecer? Às vezes você pode criar uma caixinha dentro dessa EAP que você finalizando essas caixas, você não chega no produto final, tá? Então, ou às vezes está misturado, uma entrega de uma etapa está em outra, não faz muito sentido, tá? Bom, a gente nem entrar muito nesse meio, digamos assim, mas o ideal é que tudo que faça parte daquele produto, daquela entrega, esteja dentro de uma caixa ou ramificada dentro de outras caixas abaixo, ok? Então, verificar se tudo que está dentro daquela estrutura entrega, vai chegar na entrega ao finalizar, né? Isso, ok? Para explicar mais visualmente mesmo, é que tudo dentro da caixinha lá, quando finalizar, tem que entregar aquilo ali, tá? E por último, né? Uma ótima boa prática aqui para vocês, tá, pessoal? É listar tudo que está fora do escopo, ok? Eu frisei bastante para vocês identificarem tudo antes de iniciar o projeto, para a gente montar primeiro o escopo, tá? Mas o ideal é que vocês também capturem as informações que o teu cliente não quer ou que você não vai fazer, né? Que não está dentro do escopo, que não está dentro do orçamento que você vendeu para ele. Por que eu digo isso? Quem nunca que passou por um projeto, né? E depois, no final, ou até mesmo durante o projeto, o cliente ficou pedindo coisas a mais que ele esperava, por exemplo, no projeto, tá? Definir isso lá no início, tá? Te tira esse problema do futuro. Tá? Então, sempre, às vezes, né, eu costumo dizer que, às vezes, o requisito do cliente, eles poucas linhas, é um parágrafo, assim, sabe? Agora, o que está fora do escopo, ele vai ser uma folha.
porque você tem que delimitar bem porque senão ele fica esperando alguma coisa óbvias. A gente sabe disso, o meio da área, né, de desenvolvimento tem muito disso. Então o cliente ele fala algumas coisas já esperando que você vai trazer tudo, mas não. Por isso que você tem que ser detalhista, né? Pegar o requisito correto do que o teu cliente quer. Legal, gente? Finalizamos essa parte aqui. Eu acredito que eu me fiz entender nessa parte do escopo do projeto, explicar a diferença do escopo do produto. Uma coisa é detalhar tudo que tem que ter dentro do produto, outra coisa é detalhar tudo que a gente vai ter que fazer para chegar no produto final. Legal? Eu gostaria de mostrar aqui como fazer isso dentro do Artia, que tipo de ferramentas o Artia nos traz, nos mostra que a gente pode utilizar para conseguir montar uma boa EAP, montar um bom escopo de projeto. Legal? Vamos dar uma olhadinha no Artia, o que a gente pode, o que o Artia pode nos ajudar aqui referente a isso, tá? Vamos lá, como eu disse, eu estou com um monitor só, gente. Vamos ver se eu vou conseguir fazer aqui. Aí, beleza. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que seria fazer o cadastro no Artia, quem ainda não tem cadastro no Artia, tá? Então você vai acessar o artia.com, né? É a nossa ferramenta para gestão de projetos, tarefas e equipes, ok? Você vai clicar em teste gratuitamente. Você vai colocar o seu nome completo aqui. Então vou colocar aqui Alexandro Rosa. Eu vou colocar o meu e-mail pessoal aqui, ó, alexandrorosa@gmail.com. Vou colocar uma senha aqui. Vou colocar o meu telefone. Ok? E vou dar próximo. Aqui ele vai perguntar qual que é o nome da sua empresa. Ok? Então você pode colocar o nome da empresa aqui. A minha é o Alex SA, aqui minha empresa. Tá? Você seleciona qual que é o seu cargo aqui. Ok? E o número de colaboradores da tua empresa. Isso aqui são o número de colaboradores da sua empresa, tá? Não é a quantidade de pessoas que vai utilizar a ferramenta, tá? Isso aqui é só para a gente mapear aqui, enfim, as empresas que a gente atende. É legal para ver o número de colaboradores. Próxima etapa, você conhece o Artia, sim ou não? Por que dessa pergunta? Se você falar que não, ele vai te fazer algumas perguntas. Se você vai querer utilizar o Artia para apontamento, se você vai querer um Gantt, se você vai querer uma EAP. Né? Se você falar que sim, ele pergunta qual dos dois você quer. No Artia hoje você pode ter dois layouts, o completo, que é o menu full, e o Slim, que é uma ferramenta mais simplificada. Tá? Você tem gestão de cards, uma lista de atividades, mas ele não é tão aprofundado para a gestão de projetos. É aquilo que eu volto a falar. Para quem o projeto não é para ser só um projeto lá com uma lista de atividades, tá? Com um checklist. Né? Aqui ele vai ter EAP, vai ter tudo que a gente quer. Mas para quem está começando, né, quer fazer gestão das suas próprias atividades, é uma opção. E vem e cria meu usuário. Ele já está abrindo aqui para nós, tá? Ó, ele abriu aqui, ó, na tela do dashboard, tá? Home Dashboard. A primeira tela do Artia é o dashboard de projetos do Artia, onde aparecem meus projetos, as minhas atividades, a situação delas, a equipe e atividades por responsável. E a gente vem aqui, ó, em criar projeto, tá? Aqui é o que eu estava falando para vocês, que é o termo de abertura de projeto. Você vai colocar o nome do teu projeto, o número, dá para cadastrar cliente aqui para você saber de qual cliente é esse projeto, o tipo do projeto, se é interno ou externo, dá para personalizar isso aqui, colocar uma descrição, tá? Categorizar esse projeto, é um projeto de implantação, é consultoria, é desenvolvimento, né? Prioridade desse projeto, justificativa, premissas, restrições. Se vocês quiserem saber a diferença desses três aqui, na nossa biblioteca tem um webinar sobre ele, bem legal. E as últimas informações do projeto, legal? Você também consegue colocar a data de início e data de término, estimados, né? A data de início e a data de término real. Existe uma ferramenta que preenche isso automático aqui para vocês. O esforço em horas desse projeto, o percentual de completo e até mesmo o financeiro dele. Então você pode colocar qual é a tua receita para esse projeto, qual que é o gasto, o Artia te dá a margem já, a mesma coisa com a receita. Legal? Vamos criar aqui então que a gente colocaria a casa da Joana lá, por exemplo. Cadastrei a casa da Joana. Inicialmente, se você quiser montar só EAP, você nem precisa colocar a data aqui, tá? Vai montar só EAP, então, tal.
Você vai e dá o salvar. Ó, já criou o nosso projeto aqui. Criando o projeto, você pode clicar aqui, ó, EAP, tá? Ou abrir a TreeView, clicar no menu de mais opções aqui do lado do projeto e vir na EAP aqui também. Vai funcionar da mesma forma, tá? Vamos clicar aqui e abriu a estrutura aqui para a gente montar a nossa EAP. Legal? Então, olha só que legal. Ó. Você consegue ir criando as suas entregas aqui ao lado. Ok? Aqui, ó. Então, tenho preparo do terreno, fundações e alvenaria. Legal? Ó, eu montei aqui as primeiras entregas e agora eu posso colocar os pacotes de trabalho aqui dentro. Ó, ele vai ramificando para você. Tá vendo que ele está criando os numerozinhos aqui, ó? 1, 1.1, 1.2. Isso fica bem mais fácil de você identificar depois dentro da ferramenta, né? Imagina isso aqui cheio de caixinha, né? Isso pode ser uma estrutura gigante de EAP. Para você identificar ficaria difícil. Então, pelo número aqui, fica mais fácil. Você sabe de qual etapa é, enfim, tá? Eu vou criar esse aqui mesmo com um novo item aqui. Só dar um salvar. Quando você salva na ferramenta, o legal do Arch é que ele te avisa quando isso aqui foi salvo, porque ele roda um serviço para fazer isso aqui. E ele te avisa aqui no sininho, quando a EAP está salvo. Ó. Só que ele te deixa mexer na ferramenta. Eu que agora vi que está salvo, né? Mas ele te deixa mexer na ferramenta. Você entra aqui rapidinho, ó. Ó, ele já monta a estrutura aqui para mim na vertical, ó, na nossa TreeView aqui, ó. Bem legal. Tá? Feita essa parte da EAP aqui, então, você tem o termo de abertura para documentar tudo dentro da ferramenta, você tem a EAP para montar, depois você pode vir aqui abrir um Gantt avançado, ó, que é uma ferramenta para você montar o cronograma mesmo no teu projeto, a lista das atividades que vai ter dentro daquele pacote de trabalho. Ó, você pode ir criando as atividades aqui, bem fácil, você pode colocar as datas diretamente pelo calendário, tá? Ou você pode aumentar a duração delas com o mouse aqui, ó. Bem fácil também. Criar dependência entre as atividades, enfim. Se eu começar a falar do Gantt aqui, nossa, tem coisa pra caramba para vocês fazerem aqui, porque é uma ferramenta bem completa mesmo, tá? Mas e aí você pode falar, Alex, mas toda aquela documentação que você falou, aqueles dados que a gente vai pegar, isso vai ficar tudo aqui dentro da ferramenta mesmo? Pode ficar, tá? A gente tem um menu de colaboração chamado Wiki, que é como se fosse uma Wikipédia mesmo, tá? Do projeto aqui em questão. Então, eu posso vir criar uma nova página aqui e colocar os requisitos aqui que o cliente pediu. Requisitos. E listar esses requisitos aqui abaixo. Salvar. Inclusive, já que a gente está falando tanto de cliente, né? O cliente da nossa casa e tal. Quando você vem convidar o usuário aqui, ó, a gente também tem o usuário cliente. A gente tem o restrito, que só visualiza o que está associado. Temos o colaborador. Temos o líder, que cria os projetos, cria as atividades, e a gente tem um usuário chamado cliente aqui. Esse usuário cliente aqui, você pode associar, por exemplo, o cliente para ele ter acesso ao wiki ali, conseguir visualizar, tá? Você pode dar acesso à ferramenta para ele ver como é que está o andamento do teu projeto. Então, assim, você pode fazer tudo digitalmente aqui, uma ferramenta 100% web, dá para visualizar pelo celular, dá para você imprimir o cronograma, dá para você imprimir a EAP, apresentar para o teu cliente. Bem legal mesmo, tá? Se vocês quiserem falar com um dos nossos consultores, chat do Art aqui embaixo, ó, dá o oi pro pessoal aqui. O pessoal já vai falar um pouquinho, perguntar seu nome, e-mail, telefone. Vamos lá, pessoas. Para quem chegou agora, boa noite. Gente, a gente passou um videozinho, quer dizer, eu passei um videozinho para vocês sobre gestão de projetos, e aí dentro do processo do vídeo, o rapaz vem colocando um aplicativo, né, de gerenciamento de projetos. Pode ficar sossegado, Letícia. E aí o que acontece, gente? Vocês não precisam usar esse aplicativo, mas eu quis passar para vocês terem até uma visão diferente do processo de gestão de projetos. Tá? Então, vocês podem ir lá, mexer, funcionar no aplicativo, só vocês baterem de novo o vídeo se vocês quiserem.
tá? E a gente, né, vocês podem refazer esse processo todo, tá? Mas eu vou dar uma base para vocês. Eu sei que talvez vocês ficarem perdidos. Pô, o que é escopo, né? Estou perdido, né? Como é que funciona isso? O escopo nada mais é do que a introdução do projeto de vocês, tá? Bem resumidinho. Eu vou passar para vocês uns slides, eu vou explicar um pouquinho mais detalhado que seja isso, e depois a gente vem conversar sobre o projeto de vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre o escopo, tá? Vamos lá. O que seria, então, o escopo, tá? Final de aula, vamos embora. O que seria o escopo? Escopos são características e funcionalidades que caracterizam o produto ou o serviço. Escopo do projeto é todo o trabalho que terá que ser realizado para produzir o produto ou serviço. Garantir que o projeto realizado todo e somente o trabalho necessário para o seu sucesso. Vamos lá, que a gente já... Característica. Define e controla o que será incluído ou não no projeto. Inclui somente os artefatos para gerenciar o escopo do projeto e não do produto. Verificação constante para ter certeza que todo o trabalho necessário está sendo realizado. Impedir a realização de trabalhos extra que não faça parte do projeto. Processo de gerenciamento do escopo: iniciação, planejamento do escopo, definição do escopo, verificação do escopo, controle de modificação de escopo. Tá? Então, deixa eu passar para vocês antes de vir para cá. Vamos voltar aqui. Então, basicamente, o que seria o escopo do projeto? O escopo do projeto, vou ser bem direto e relevante, é a introdução do projeto de vocês. Tá? Então, Jean, pô, mas você pediu para fazer o objetivo lá, né, o específico geral, né? O que eu pedi mais para vocês, gente, além disso? Por escrito só objetivos? Lembrem para mim. Vamos lá. Pessoas, estão aí? Vocês lembram o que eu pedi para vocês? Só objetivo, Gustavo? Os dois? Fechou. Foi, o senhor pediu o objetivo geral específico, pediu problema. Isso. E o nome do gerente do projeto também. Isso. Vamos lá. O que vocês vão fazer no escopo? Vamos pegar tudo que eu pedi, menos o nome do gestor, né? E vocês vão montar esse escopo. Como assim já montar o escopo? Vocês vão colocar lá, como se fosse uma introdução, quais as características do projeto de vocês. Primeiro, né? O que é o projeto de vocês? Tá? O nosso projeto se trata de um... Vou só jogar um no ar aqui, tá? Nosso projeto trata-se de um planejamento de marketing, aonde iremos desenvolver tais e tais coisas, né? Teremos como objetivo promover tal coisa. Dentro dessas características, iremos fazer isso, que são os objetivos específicos, tá? Então, teremos essas vantagens, faremos isso, tá? Teremos outra coisa, tá? Vocês também colocarão o cronograma, tá? Então, vão colocar lá o cronograma, né? Então, nosso projeto será dividido em 5 etapas. Viu o que ele fez? Ele fez lá em quadrinhos, né? Ele fez no organograma. Nós vamos fazer esse cronograma. Eu quero a data
dessas definições de vocês. Iremos fazer em 5 etapas, né? A primeira etapa será feita de tal data a tal data, onde abordaremos isso, isso e isso. A segunda data será feita de tal data a tal data, onde abordaremos isso, isso e isso. Tá? E aí, o que eu quero de vocês nesse processo todo? Espera rapidinho, deixa eu encostar minha porta aqui, que minha vizinha tá com o cachorro latindo aqui, rapidinho. Dê aí 2 minutinhos. Pronto, voltei. Então, o que acontece? Melhorou, mas nem tanto, né? Mas vamos lá. O que acontece nesse processo todo? Né? Vocês vão me descrever todo o processo do projeto de vocês. Mas lembra que ele falou no começo? Não precisa ser na íntegra, porque na íntegra a gente vai fazer mais abaixo, um outro processo. Tá? Esse só precisa me citar o que vocês vão fazer, vão deixar de fazer. Né? Vamos fazer isso, 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 através disso, disso e disso. Ponto. De que forma vocês vão fazer? Vem em outra etapa. Não vem no escopo. Tá? Então, o escopo nada mais é do que as características, objetivos, né, a justificativa e o cronograma das atividades de vocês. Tá? Esse é o escopo. Alguém tem alguma pergunta, gente? Para falar, pode perguntar. Vamos lá, gente? Vamos interagir? Lembrando que a interação ganha nota aí, né? É bom também, né? Vamos lá? Vamos fazer uma interaçãozinha? O Gustavo falou, basicamente são as metas. Não só as metas. Tá acostumado. Fala, Roberta, desculpa. O pessoal está acostumado com a aula da professora, que ela olha muito chat, né? Então o pessoal tá viciado em mandar mensagem no chat agora. Pode mandar, não tem problema, eu leio. O Gustavo já mandou. Né? Gustavo colocou assim, basicamente são as metas. Não são só metas, Gustavo. Né? Lembra que eu falei para vocês, são os objetivos, são a justificativa de vocês, o cronograma. Né? Vocês vão colocar todo o processo de vocês dentro desse único texto, que é o escopo do projeto, que é a base ou a iniciação do projeto de vocês. Por que isso? Porque como seria o cronograma na prática? Tá, Gustavo, vamos lá. As datas e entregas das atividades que vocês farão. Né? Então, por exemplo, do dia 23 ao dia 26, um plano de ação? Sim, é parecido. Tá? Mas o plano de ação, o escopo, ele é mais resumido, tá? Para que a pessoa leia e já tenha uma base do teu projeto. Tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Por exemplo, do dia 25, do dia 23 ao dia 26, início do projeto, por exemplo. Do dia 26 ao dia 35, levantamento dos dados para verificação. Isso mesmo, Patrícia. Desculpa, para você ter o controle do teu projeto. Na realidade, não vocês. Né? O gerente de projeto tem o controle do projeto de vocês. E até os clientes de vocês. Né? Os stakeholders. Eles vão ter o controle aí do que vocês estão fazendo e do que vocês farão ou deixarão de fazer nas datas previstas. Tá? Então, é bem esse contexto aí. Vocês vão ter na realidade, na íntegra aí, né, esse controle. Né? Então, principalmente o gerente de projetos. Quem é o gerente de projetos de vocês mesmo? Das duas equipes? São duas equipes, né? Uma quem é? Pode escrever lá no chat. Quem são os gerentes, pessoas? Vocês podem falar também. O William e a Bruna. Fechou. A Bruna, ela ficou de entrar que ela falou para mim o seguinte.
ela mandou pelo Zap, ela falou, Jean, eu vou te mandar o que a gente fez, o objetivo, tal. Eu falei, Bruna, eu vou passar o que vocês vão fazer na realidade com tudo isso hoje na aula, né? Então a Bruna acabou, acho que a Bruna não tá online. Então quem tiver acaba aí na realidade tendo esse processo, tá? Para passar para a Bruna depois, tá? O que vocês deixam de fazer e o que vocês farão. Alguém não entendeu o que é o escopo? Por favor, me pergunte. Se vocês não entenderam, eu entro com uma outra didática. Todos entenderam, pessoas? Fechou, Roberto. Se você entendeu, acho que todo mundo entendeu. Patrícia também. Gente, por favor, se vocês não entenderem, vocês me perguntem que eu entro com outro processo de entendimento, tá? Para que vocês tenham esse contexto. Estão anotando o que eu estou falando, né? Do que seja o escopo que vocês têm que fazer dentro do escopo. Não vão ficar perdidos depois, tá? Outra coisa, e aí agora eu venho com vocês. Vocês podem escrever, vocês podem falar. O pessoal do William, o que vocês vão fazer aí, o pessoal do William? Do grupo do William? Vocês vão trabalhar com o quê? Baseado em quê? Vamos lá? Qual é a empresa que vocês vão fazer? Vão atuar? Pode escrever. Legal, Gustavo. Vamos fazer em cima do seu estúdio. Show. Vamos trabalhar em que segmento, Gustavo, no seu estúdio? Vão atuar dentro de que segmento no teu estúdio, Gustavo? Administrativo, marketing, financeiro? O que vocês vão fazer? Tá, eu sei que o seu estúdio da tatuagem, mas o teu grupo vai atuar em que setor dentro do teu estúdio? Lembrando para vocês que o projeto ele se foca no marketing. Obrigado, Gustavo. Era isso que eu queria saber. Ele se foca, na realidade, em um ponto, tá? E ele tem começo, meio e fim. Tá? Então, ele tem uma data para começar e ele tem uma data de término. E aí, por isso que eu quero saber dentro desse processo. Tá, entendi, Gustavão. Pode ficar sossegado. A minha internet também está oscilando aqui. Tá? Então, não é só de vocês, não. Mas vamos lá. O que acontece, então, gente? Só para vocês terem uma noção. Né? Então, vocês vão fazer todo esse processo. Gente, eu vou fazer o seguinte com vocês. Né? Não é muito, mas é um processo. Na aula eu faria a mesma coisa. Tá? Eu vou ceder para vocês aí 30 minutinhos em base, tá? Para que vocês atuem dentro do projeto de vocês. Comecem a organizar e entrem no Zap. Por que entrem no Zap? Porque eu estarei monitorando do meu celular, é óbvio, né? Tá aqui na minha mãozinha, do meu celular, o Zap de vocês, se vocês estão trabalhando ou não. Por quê? Tá? Porque tem uma turma que eu também estou dando projetos, mas é de outro segmento, no ADM, tá? E eles pediram para mim, falaram, pô, Jean, eu sei que tá corrido, eu sei que tá complicado para todo mundo, você poderia dar um tempo para a gente na sua aula, para a gente mexer com o projeto? Eu dou. Eu só não vou dar semana que vem, porque a prova de vocês, se eu não me engano, começa acho que dia 5, não é a prova de vocês? Não é isso, gente? Vocês estão com um calendário aí? Sim, não, talvez. Alguns estão com o calendário em mãos? Fala, Rô. Só abre o áudio. Professor, eu acho que a prova é no início do mês de abril.
nas primeiras Eu acho que semanas. começa dia 5, se eu não me engano, né? A prova de vocês. Isso. Uhum. Isso mesmo, dia 5. Então, a semana que vem é a nossa última semana, basicamente, de conteúdo. Eu tenho mais um conteúdo pouco para passar para vocês. E eu vou fazer aquelas brincadeiras, né, que a gente sempre faz de perguntas, aquelas coisas todas. Então, só para vocês terem uma noção aí de fechar esse conteúdo. Tá? Então, o que eu tenho para vocês? Eu vou deixar para vocês nesse contexto de aula, porque semana que vem não vou deixar. Estou lembrando vocês disso. Tá? Para que vocês mexam no escopo do projeto. Tá? Minha internet está oscilando, ele já falou aqui, mas que vocês mexam no contexto do projeto. Eu quero saber o que vocês acham. Vocês querem ou eu meto conteúdo em vocês? Vocês querem mexer nisso? Porque semana que vem vocês não vão mexer. Podem falar do lado, gente. Professor, Fala, Rô. e o senhor mandar por escrito nos grupos o que é para fazer no escopo? E aí hoje o senhor dá o assunto da sua matéria normal e na próxima semana também. O que o senhor acha? Eu tô de boa, para mim é diferente. Eu coloco para vocês porque muita gente tinha reclamado comigo, tá? Então, eu acho que também não é justo abrir para uns e para outros não, entendeu? Então, por isso que eu tô abrindo para todos, para vocês e eu abri para os outros. O conteúdo da prova, Gustavo, eu vou falar na próxima aula, que fica mais perto da prova, tá bom? Porque se eu passar agora, também não adianta passar semana que vem, que vocês vão esquecer tudo, né? Então, eu vou passar, eu trabalho mais o conteúdo em cima da semana que vem da aula, que é pra gente dar aquela reforçada. Mas então, eu vou jogar conteúdo, tá? Já que vocês querem trabalhar ou querem, na realidade, vocês vão fazer o trabalho no decorrer, tá? Vamos jogar conteúdo pra gente, então, dar continuidade nisso. Vamos lá. Bora. Fluxo de controle do escopo, tá bom? Então, vamos lá. Entrada, declaração de escopo do projeto, estrutura analítica do projeto. Lembrando para vocês que eu vou disponibilizar esses slides para vocês, tá? Mais tarde, depois que eu finalizar esse processo. Estrutura analítica do projeto. Dicionário da EAP. Plano de gerenciamento do escopo do projeto. Relatório de desempenho, solicitações de mudanças aprovadas, informações sobre desempenho do trabalho, ferramentas e técnicas, sistema de controle de mudanças, análise de avaliação, replanejamento, sistema de gerenciamento de configuração, saídas. Detalhe que aqui eu tenho uma característica de sistema, tá? Entrada, fabricação do processo e saída do processo, tá? Então vamos lá. Estrutura analítica do projeto, tá? Atualizações, dicionário da AP, atualizações, linha de base de escopo, atualizações, mudanças solicitadas, ações corretivas, ativos do processo, plano de gerenciamento do projeto. Lembrando que a saída, gente, é um processo de reavaliação, tá, das minhas técnicas. Então, o que eu tenho aqui? Eu dou para vocês, vocês montam todo o projeto, todo o processo do projeto, tá? Eu aplico esses processos na ferramenta e as técnicas, e eu, dentro desse processo de aplicação e avaliação, eu faço a minha análise técnica, tá? Do que foi positivo para que eu possa reformular, tá bom? Então, eu tenho essas três entradas. Lembrando que esse fluxo de controle do escopo, ele é bem parecido, tá, com análise de sistema, né? Então, eu tenho a entrada, eu tenho o processo e eu tenho a saída desse processo. Vamos lá.
Controle de escopo, entradas, né? Declaração de escopo do projeto, define em conjunto com a EAP e o dicionário da EAP, associados... Ih, caiu. Não caiu não. Associados a ela, a linha de base do escopo do projeto e o escopo do produto, tá? Estrutura analítica do projeto. É o principal documento gerado pelo processo criado EAP e a própria EAP. Dicionário da EAP, documentos complementares da EAP. Quando eu falo em documentos da EAP, por exemplo, vou mexer no financeiro. Tá, que tipo de projeto, de processos vocês vão fazer no processo financeiro da empresa? Então, eu preciso ter, na realidade, esses documentos, né? Tem que colocar esses documentos, né? Para que eu possa saber o que vocês vão utilizar e de que forma vocês vão utilizar esses processos, tá? Plano de gerenciamento de escopo do projeto. Fornece orientações sobre como o escopo do projeto será definido, documentado, verificado, gerenciado, esse é o processo de saída, e controlado pela equipe de gerenciamento do projeto. Tá? Então, aqui eu já tenho uma outra introdução do meu projeto. Tá? Ele começa a sair da entrada, entrar no processo de técnicas e gerenciamento. Vamos lá. Deixa eu colocar na apresentação que a câmera precisa visualizar. Pronto, agora foi. Controle do escopo, que a câmera precisa visualizar. Né? A gente acabou de falar sobre isso. Análise da avaliação. Determina a causa da avaliação em relação à linha de base do escopo e decide se são necessárias ações corretivas. Então, o que eu tenho? Será que quando vocês montarem lá o projeto de vocês, né, vocês vão ter que fazer um processo de reavaliação junto com o cliente de vocês. Né? Só apresentar o projeto, né, e vão perguntar para ele o que necessariamente ele tem por benefício esse projeto. Se ele não, olha, você tem que mudar isso, isso e isso, tá? Vocês vão fazer as ações corretivas nesse processo. As mediações de desempenho do projeto são utilizadas para avaliar a extensão da variação. O que acontece, gente? O projeto de vocês, ele, na realidade, tem uma... Como posso colocar para vocês? Ele tem um processo de mudança. Né? Então, ele é sempre atuante e reorganizado. Ele é sempre atuante e reorganizado. Tá? Por que sempre atuante? Tá? O projeto de vocês, ele vai ter que estar no processo de andamento, né, para que vocês possam analisar e reavaliar esse processo. Quando eu falo em reavaliação, na realidade eu entro no processo de replanejamento. Né? O que acontece com isso? Eu vou ter que replanejar meu projeto, Jean? Sim. Né? Porque quando eu inicio meu projeto, ele pode ser, na realidade, replanejado ou modificado ou remodificado de acordo, na realidade, com todo o contexto que eu vou estar vivendo com ele. Né? Então, se meu projeto, eu vejo que meu projeto ele tem algumas falhas, né? Pô, poderia ter mexido nisso. Não, você poderia não, você pode mexer nisso. Tá? Você vai lá e reveja o que foi feito, se está dando efeito ou não, e aí você refaz esse processo. Né? Então, por isso do replanejamento. Tá? Solicitações de mudanças aprovadas que afetam o escopo do projeto. Podem exigir modificações na EAP e no dicionário da EAP, na declaração do escopo do projeto e no plano de gerenciamento do escopo do projeto. Tá? Sistema de gerenciamento de configuração. Garante que as mudanças solicitadas no escopo do projeto e no escopo do produto serão
cuidadosamente consideradas e documentadas antes de serem processadas pelo processo de controle integrado de mudanças. Então, vamos lá. O que acontece, gente? Quando eu vou mexer no meu projeto, né? E aí eu vejo que ele precisa de mudanças, tá? Eu tenho que ter, é óbvio, por que desse documento indocumentado, né, ou em documentação, na realidade, documentado ou em documentação, por que ele precisa ser alterado. Tá? Então, ele vai precisar ser alterado por esse motivo. Tá? E detalhe para vocês que é tudo em papel, então tudo escrito, tudo documentado. Eu não posso alterar por livre e espontânea vontade. Né? Eu vou olhar lá e falar, olha, deixa eu voltar para vocês rapidinho, antes de debater aqui. Fica mais fácil. Vamos lá. Então, eu não posso, na realidade, olhar o meu projeto, tá? ou começar a analisar o meu projeto e ver que ele tem algumas falhas. Né? E aí não fazer nada, não. Quais são essas falhas? O que eu posso mudar, o que eu posso arrumar nesse processo? Tá? E aí o que acontece? Eu me organizo, na realidade eu me reorganizo, eu me replanejo. Né? Mas lembrando que esse passado ele tem que ter documentação. Por que eu estou me replanejando? É porque eu vi, por exemplo, que o marketing da empresa não está sendo bem aceito pelos clientes. Por que ele não está sendo bem aceito pelos clientes? Tá? O que está acontecendo com ele que ele não está sendo bem aceito? Quais são os processos que eu posso readequá-lo? Né? Mas para isso eu preciso ter documento do que ele não foi bem aceito. Olha, fiz uma pesquisa de campo, né? E deu-se que o pessoal, 95%, não gostou das falas feitas ou dos escritos feitos no processo da divulgação do produto, do serviço. Né? Então, eu vou ter que reorganizar. Eu vou dar um exemplo. Vamos lá como um exemplo. Gustavo. Marque para mim, escreve para mim, Gustavo, já que teu contexto de fala tá difícil também, tá, né? Não consegue falar. Escreve para mim aí quais os problemas você já tem, tá? Quais os problemas da sua loja de tatu. Ah, o lockdown, tá. Tirando esse, que é esse contexto primário, quer dizer, que estamos agora passando, né? Ia falar a mesma coisa. Tá, lockdown para todo mundo, né? Vocês também são complicados. Né? Mas, tirando isso, né? Tirando o lockdown, né? Quais os problemas que você visualiza, ou que o seu grupo visualizou, ou que você passou para o seu grupo, tá? Que a sua loja tem? Quais os problemas? William, pode escrever também, se você quiser. Quais os problemas? O do William é mesmo do Gustavo, né? Desculpa. Tá. Lembra, eu cheguei a falar com vocês, acho que numa das aulas falei, né? Do ciclo PDCA. Não falei que eu coloquei até escama de peixe. Acho que eu falei isso para vocês, não falei? Pode fazer assim com a mãozinha, pode escrever assim no chat. Obrigado, Roberto. Então, lembra do ciclo PDCA? Então, vamos fazer com o Gustavo essa parte. Por que, Gustavo, baixa visualização? Porque vocês... Quem é do grupo do Gustavo pode escrever também. Por que vocês acham que tem baixa visualização lá no chat da empresa dele? Por que vocês acham que tem baixa visualização lá no chat da empresa dele? Pode escrever, gente.
Lá do ladinho, pode falar. Se vocês quiserem, fica à vontade também. Tá. Porque comecei a divulgar há pouco tempo. Tá bom, então vou trabalhar em cima disso. Tá, sua loja é nova, Gustavo? Só para mim ter uma noção. É sua loja mesmo de tatu? Eu lembro que você trabalhava com um rapaz, não era isso? Aí você separou do rapaz e montou a sua agora. Ah, parabéns, viu? Show de bola. Então, vamos lá. Então, porque você tinha pouco tempo, o que você pode fazer, o que vocês acham que vocês podem fazer para melhorar essa baixa visualização? Vocês já viram outras lojas? Eu tenho uma loja, por exemplo, eu estou linkado lá no Instagram com uma loja de tatu. Não é? Eu sempre vejo e tal. E aí ele tá sempre postando, e ele também não é novo, não é velho não, gente. Ele tá sempre postando, não o que ele faz na realidade. O que ele faz, ele posta uma vez na vida, tá na morte. Mas sim o que é a tendência do mercado hoje no processo de tatuagem. Né? Vocês já viram, não sei se, com certeza o Gustavo deve saber disso, né? Vocês já viram a tatuagem noturna, em luz ultravioleta? Já chegaram a ver com tinta fluorescente? Alguém já viu esse tipo de tatuagem? Não, Patrícia não. Letícia sim. Tá, Gustavo, entendi. Aí, ó, Gustavo, depois tu entra no chat e vê aquela caga que a Letícia falou. O que acontece com esse tipo de tatu? Né? Esse tatu é para quem curte night, quem curte balada, né? Quando a luz negra bate na pele, ela destaca, né? A tatuagem aparece. Mas na pele convencional você não a identifica, né? Você não consegue vê-la. Mas quando a luz negra bate, ela fica bem visível, né? Então, balada, esses esquemas, é muito legal esse tipo de tatuagem, né? Ou para quem trabalha e curte, né? E aí quer colocar uma luz negra em casa, né? E é legal esse tipo de tatuagem. Mas, assim, são tendências, né? É como se fosse, como eu posso falar para vocês? É como se fosse moda, né? É um contexto de modismo, na realidade, né? E aí eu tenho vários tipos de tatu. Um tempo atrás, a galera procurava muito tribal, né? Assim, um tempo atrás mesmo, procurava muito tribal. E aí o pessoal fazia as tribais, né? Hoje em dia também. Mas acho que nem tanto, né? Antigamente era mais. Antigamente acho que era mais, né? Então tinha mais pessoal fazendo tribal, tá? Né? Mas hoje o pessoal também tem um contexto, tem um tempo atrás que era mais figuras, né? Figuras de rosto, né? De parentes, né? Rostos, né? Em si de filhos, de mulheres, né? Aí complica, né? Se coloca o rosto de um homem, de uma mulher, né? Aí com filho ainda vai, né? Mas você separa para tirar isso, é jogo duro. O nome, né? Isso é complicado. Mas, assim, eu não sei, por exemplo, Gustavo, se as lojas de tatu podem fazer retiradas também. Vocês podem fazer isso? Olha eu dando ideia já, tem que ficar quieto. Vocês podem fazer isso? Não? Não podem porque não querem ou não podem porque a Anvisa não deixa? Né? Quer mexer com laser, né? Aquele laser meio que cirúrgico. Biomédico. Ah, entendi. Tá, então tem que ser um biomédico para fazer isso. Então, vocês podem, por exemplo, entrar de sociedade, por exemplo, com um biomédico, porque os caras vão para vocês refazerem tatuagem, às vezes não dá para refazer a tatuagem,
né, pode entrar em acordo com o biomédico, indicar esses caras, por exemplo, né, para esse cara e ganhar uma porcentagem em cima. Né, um contexto, né, é um contexto viável, né, que você não vai ter basicamente despesa enquanto é isso, né, nesse processo de indicação. Então, assim, como a gente começar a analisar e ver, né, mas a gente desfocou, mas voltando para o processo do marketing do Gustavo, né, Gustavo iniciou a loja há pouco tempo, ele precisa, na realidade, agora, mais que nunca, precisa impulsionar a sua loja via marketing digital, né, porque marketing presencial não rola. Então, vai ter que visualizar isso, entrar com marketing digital, né, para enfatizar aí esse processo, né, entrar com marketing pesado, na realidade, né, para que possa atuar nesse processo de divulgação, ainda mais agora, né, que vocês estão na pandemia, vocês podem fazer promoções, né, após a pandemia, tatuagem a tantos valores, e aí, consequentemente. Então, vocês têm, na realidade, nesse contexto, um negócio até legal, né? Assim, para que vocês possam trabalhar em cima disso, né? O próximo aí, rapidinho, é o Marcelo, né? A gente está com o trabalho do Marcelo também, né? Acho que é a loja do Marcelo, não é isso? O Marcelo tá aí, né? Mas não sei se o Marcelo está presente. Marcelo, está presente? Pode escrever lá no chat, Marcelo. Não, quem é da turma do Marcelo, gente? Roberta? Patrícia? Quem é da turma do Roberto? Patrícia. Tá, do Marcelo, desculpa. Vocês estão trabalhando com a loja do Marcelo, né? E eu acho que seja isso, né? E deixa eu perguntar para vocês. Qual é o problema da loja do Marcelo? E aí, gente, qual é o problema da loja do Marcelo? Sabe, Paty? O pessoal lá do Marcelo sabe? Não? Oi, professor. Fala, Rô. Tô aqui. Qual é o problema da loja do Marcelo? Bom, pelo que a gente discutiu no grupo, eu acho que hoje o que a loja vai enfrentar mesmo ter conhecimento, né? As pessoas conhecerem a loja, conhecerem com o que ela trabalha, o que ela vende. E a gente está trabalhando no projeto de marketing para a loja ser conhecida, né? A proposta é fazer que ela tenha conhecimento através de mídias sociais, essas coisas. Legal. E Que é o que ela está. já pensaram em alguma coisa assim do gênero? Já pensaram nesse processo? De como fazer Sim, isso? a gente falou sobre muita coisa, fez até um roteiro do que publicar, de conteúdo interativo. Essa parte é a parte que eu estou fazendo, né, no trabalho, que é a parte que eu mais gosto, no caso. O que eu elaborei, assim, foi só a parte interativa do que a gente pode fazer para trazer o público para perto, para fazer conhecer através de mídias sociais. E fora a outra parte do projeto também. Enfim, professor, se alguém quiser falar, pode ficar à vontade. O pessoal não está afim de falar não, Roberto, sobre você. Mas vamos lá. Né? Então, eu preciso identificar, lembra que eu falei para vocês, primeiro, né? Quem são os meus stakeholders, qual é o meu problema, quais são os meus objetivos, o meu cronograma de trabalho, tá? Tudo isso e, na realidade, de que forma eu vou elaborar esse trabalho. Não precisa ser aprofundado, só por cima.
né? Porque a gente, lembrando, vocês vão fazer isso mais à frente em outro tópico. Então, vocês terem uma ideia, vão ter um trabalho enorme para fazer, né? A gente pensa que é fácil, mas é bem complexo e complicado a gente colocar isso no papel, né? Então, vocês, na realidade, terão aí um tempo enorme, né? Pouco tempo, na realidade, né? Mas vocês terão um enorme problema para vocês escreverem todo esse processo, né? Professor, Fala. eu estava falando com Bruna, qual que é o prazo para entregar o trabalho? Quando é que o senhor quer que documente o negócio para mandar para você? Então, o escopo vocês vão me entregar na semana, no dia da P1, tá bom? O escopo. Beleza, tá bom então. Tá? Já tem um grande conteúdo pronto, né? Porque eu pedi para vocês os objetivos, a problemática. Eu acho que os stakeholders, eu também tinha comentado com vocês identificaram os stakeholders do trabalho de vocês, né? Então, eu acho que você já tem um grande contexto já andado aí, já meio que pronto, né? É só vocês sentarem e descreverem e manipular esse processo. Tá? Gente, alguma pergunta enquanto ao escopo? Pode perguntar. Nenhuma, William? Então, fechou. Eu vou deixar vocês tomarem um cafezinho de vocês, né? Comerem um negocinho, porque daqui a pouco vocês têm outra aula. Se daqui a 15 minutos menos, né? Que eu comi um tempo a mais de vocês. Vocês têm outra aula aí. Então, vou deixar vocês até para conversarem sobre o processo. Eu sei que não dá tempo, né? Mas vocês têm que fazer para a semana da P1. Tá bom? Perguntas? Nenhuma? Então, antes de saírem, vão no chat, escrevam o nome de vocês / presença. Vamos lá? Letícia, Patrícia. Marcelo apareceu! Ai, Marcelo. Gustavo, Tainara. Kelly tá aí presente? Kelly, vamos lá, barra lá, escreve lá seu nominho. Uai, eu perguntei sobre a tua empresa, tu não respondeu, cabeção? Fica namorando com a Mari, é o que dá? Atrasa na aula, cara. Isso é complicado. É brincadeira. Gente, vocês estão libertos, tá? Vão lá tomar o cafezinho de vocês. Não esqueçam de colocar lá. Tu come muito, gostou, Marcelo? Para de comer, mano. Fica gordo igual eu depois, cara. Estão libertos, gente. Até semana que vem. Semana que vem a gente fecha esse processo, tá bom? Eu volto com vocês com uma revisãozinha básica aí para a prova. Boa noite. Marcelo é o pior. Falou, Gustavão. Jaque, tchau, tchau. E acho que a Kelly acabou aí comendo bola, hein?